Bom dia, pessoal. Vamos iniciar hoje a nossa segunda aula. O nosso assunto vai ser as longitudes e os horários. Vamos lá. Além da grande extensão latitudinal que eu expliquei semana passada isso a vocês, o Brasil também se apresenta extenso no sentido leste-oeste, longitudinal. Vamos lá. Latitudinal, o que quer dizer? É o sentido do nosso planeta norte-sul, de cima para baixo, de baixo para cima. Longitudinal é o sentido do nosso planeta leste-oeste, direita para esquerda ou esquerda para direita. Essa característica faz com que o país seja abrangido por 4 fusos horários, o que leva a uma diferença que pode chegar a 3 horas. Porque nosso país ele pode ser abrangido em 4 horários diferentes. Percebam que o nosso país Brasil tem uma extensão territorial muito grande, tanto é que ele é o 5º maior país territorialmente do mundo. Então, por isso que existe essa diferença. Observe nessa imagem aqui, que é o nosso país, o Brasil, e tem números com letras 2 GMT. O que quer dizer? GMT, traduzindo, é tempo médio de Greenwich. Na aula passada vocês viram que eu expliquei a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Esse meridiano de Greenwich é uma linha imaginária que corta o mundo ao meio. Ou seja, ele é o marco zero do nosso planeta. Ou seja, a latitude dele é 0, a longitude dele também é 0. É a partir dele que existem essas diferenças de fuso horários dos países do mundo. Então percebam aqui no nosso país. -2, -3. Ou o que quer dizer isso? A diferença é de 1 hora desses estados para esses estados. -2 a -4. A diferença é de quê? De 2 horas. 2 e 5, a diferença é de 3 horas. Um exemplo claro da diferença de fusos horários no Brasil é, se vocês pesquisarem aí, pesquisem no Google, que horas são em Pernambuco, ou qual horário em Pernambuco, o Google vai mostrar o horário. E se vocês pesquisarem que horas são no Acre, vocês vão perceber essa diferença de horários, que é de até 3 horas. Aqui, pessoal, está uma imagem do nosso mundo para vocês poderem entender o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich é essa linha imaginária aqui, ó, que corta o mundo ao meio e divide o mundo no sentido leste e no sentido oeste. Observem também essa linha aqui vermelha, é a linha do Equador, que foi explicado na aula passada. Então, pessoal, esse aqui é o marco zero do nosso planeta. Observem aqui os graus. Olhando na parte norte do nosso planeta, observem 10, 20, 30 até chegar a 90 graus norte. Se formos para a parte sul, observem que é a mesma coisa, 10, 20, 30 até 90 graus. Só que tem que existir o marco zero, ou seja, 0 grau. Então, esse é o nosso meridiano aqui, ó, linha do Equador, meridiano de Greenwich, e aqui está o marco zero do nosso planeta. É a partir desse marco que nós temos essa variação de horário no mundo. Por que se adota o horário de verão? Alguns estados brasileiros adotam durante parte do ano o chamado horário de verão. Isso ocorre geralmente entre outubro
de fevereiro, período em que os dias costumam durar mais tempo que as noites. Não sei se vocês já perceberam, mas existe uma época do ano em que os dias se tornam mais longos que a noite. Um exemplo, quando vai dando 6 horas, o que vai acontecendo? Vai escurecendo. E a gente costuma perceber isso. Só que existem meses do ano em que se dá 6 horas e ainda está claro. Agora, por que isso acontece? Acontece pelo movimento da Terra, aonde a parte do planeta em que vivemos fica mais exposta ao Sol. Por isso que em alguns meses específicos do ano, os dias eles se tornam mais longos que a noite. Então, em alguns estados do Brasil, foi adiantado o relógio em até 1 hora. Mas para quê, professor? Foi adiantado em 1 hora para que se possa aproveitar mais e melhor a luz do sol. Aqui tem um movimento da Terra que é um movimento de rotação. O que é esse movimento de rotação? É quando o planeta ele gira em torno do seu próprio eixo. Mas como isso acontece? Vocês podem perceber ao longo do dia. O dia amanhece e ao decorrer do dia vai se ficando escuro. O dia tem 24 horas e dentro dessas 24 horas se fica claro e se vai escurecendo. Então, esse movimento é chamado de rotação. Quando a Terra demora praticamente 24 horas para rodar em torno do seu próprio eixo. E também existe o outro movimento, que é o movimento de translação, que é o movimento da Terra ao redor do Sol. Então, quanto tempo a Terra demora para rodar em torno do Sol? Observem aí a imagem. Ela demora cerca de 1 ano, 365 dias, dependendo se o ano não for bissexto. Então, observem aí, pessoal. Existem os meses, né? Março, junho, setembro e dezembro. Se vocês forem contar, a variação de meses é 3 meses para cada imagem. Ou seja, as nossas 4 estações do ano, elas mudam de acordo com o movimento da Terra em relação ao Sol. Por isso que tem épocas do ano que está muito quente, épocas do ano que está muito fria, e isso vai também definir a nossa vegetação, se ela vai ficar mais seca, se ela vai ficar mais volumosa. Então, tudo é de acordo com o movimento de translação da Terra, ou seja, a Terra ela vai demorar cerca de 1 ano para dar uma volta completa em relação ao Sol. Bom, a aula de hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.